gente! Nosso vídeo de hoje vai tratar de uma questão que a gente acho que já fala muitas vezes, né? E só que vamos vê-lo de um olhar diferenciado. Por exemplo, quem não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Então a gente hoje vai discutir um pouco sobre essa felicidade, né? Que alguns autores chamam da teoria do bem-estar subjetivo, que eu achei fantástico isso aí, porque vai nos levar a entender o que é a felicidade e também entender esses comentários que as pessoas falam muito, assim, eu não sou feliz, a felicidade não existe, já são desacreditadas de felicidade. Então, com o vídeo de hoje, a gente vai começar a compreender por que tem pessoas que dizem que são felizes e pessoas que dizem que não são felizes, certo? Primeiro a gente vai começar com a frase aqui de Aristóteles, quando ele diz que a felicidade, o que é a felicidade e como atingi-la. Então ele já começa por esse questionamento. E ele apresenta também a felicidade como algo subjetivo. Eu sempre dizia isso, né? Quando eu estava dando minhas aulas, conversando com os alunos, uns não acreditavam que felicidade existia, né? E eu sempre passava para eles, gente, felicidade é um conceito pessoal, é um conceito subjetivo. Você é quem vai dizer se é feliz ou não, com base nas coisas que você acredita que lhe fazem felizes. Então, nem tudo, né? O que pode fazer você feliz pode não me fazer feliz. O que vai me fazer feliz pode não fazer você feliz. Então, é essa relação de descoberta do que é que me faz feliz que faz com que eu seja ou deixe de ser. E um fator interessante é você perceber que se você acredita que felicidade não é ausência de problemas, pronto, já é um passo para você ser feliz. Porque se na sua cabecinha você imaginar que felicidade é não ter problema, é viver num paraíso, é viver, então, infelizmente, né, aqui na Terra, a dinâmica da vida não permite que a gente não tenha problemas e dificuldade. E nessa busca de ser feliz, muitas vezes a gente passa a nossa vida todinha tentando buscar a felicidade em outras coisas. Por exemplo, a gente casa, viaja, estuda, tem filho, compra uma coisa que quer muito e a gente muda de profissão, a gente faz um monte de coisa sempre buscando realmente essa felicidade. Mas antes da busca da felicidade, é necessário que a gente possa ver o que é que nos faz feliz, né? Qual é a sua concepção de felicidade. Então, a gente vai, a partir de hoje, olhar a felicidade como um bem-estar subjetivo. Eu não preciso ser feliz com as coisas que fazem o outro feliz, então eu não preciso buscar e nem imitar o outro, nem fazer o que o outro faz, porque ele está muito feliz, posta nas redes sociais a felicidade dele. Eu acredito que a minha felicidade pode ser construída de acordo com a felicidade dele. Não. Primeiro a gente vai começar a ver o que é que me faz feliz, né? O subjetivo, o que é que eu gosto. São coisas simples, são coisas complicadas, grandiosas, né? O que é que realmente me faz feliz? E aqui ele traz a proposta do seguinte: uma vez que a meta, porque a gente, para ser feliz, coloca metas em nossa vida. E quando a gente atinge uma meta, né? Quando a gente consegue uma meta, vai surgir outra. Tem gente que diz bem assim: nossa, eu não vou parar nunca de querer as coisas, porque é a dinâmica da vida. A dinâmica da vida, o estar vivo, é essa busca pela diversidade, por várias coisas que nos faz bem. Então, se você, por exemplo, tem um sonho de ir para Paris, ok. E aí você, para se sentir feliz, você precisa ir a Paris. Quando você conseguiu isso, né? Chegou em Paris e você realizou o seu desejo, e depois? E cadê o depois? Parou aí? A sua vida parou aí? Então você desejou apenas Paris e não tinha outros desejos? Então por isso que existe essa necessidade de você começar a criar algumas metas para a sua vida, e a partir do momento que você vai realizando essas metas, você vai incorporando a si outras metas para que você possa se tornar dinâmico, né? Para que você possa estar cada vez mais em contato com a sua felicidade, com essa busca que o ser humano precisa. Então,
Falando sobre a teoria do bem-estar subjetivo, a gente vai precisar um pouco do Dinner, né? Um autor que trata também dessa teoria, e que ele começa a perguntar sobre a seguinte questão: como as pessoas avaliam suas vidas? Então, já inicia por aí. Como você avalia a sua vida, né? Como você vê as coisas que acontecem na sua vida? E aí ele começa a partir da ideia de que a avaliação subjetiva gera a qualidade de vida. E que nessa avaliação da sua vida, ele agrupa em 3 categorias. Primeiro, que o bem-estar, ele vem através de critérios externos, né? Ele pode vir através de critérios externos, então você vai estar feliz, você vai ser feliz a partir do momento que você entra em contato com alguma coisa externa que você acreditava que vai trazer a felicidade, que você acredita que essa coisa traz a felicidade. O segundo, o que leva uma pessoa a avaliar suas vidas em termos positivos, e essa é a primeira questão que ele traz pra gente, que está muito ligada com a terceira questão, que é a preponderância do afeto positivo sobre o negativo. E assim, não é que você vai ser otimista 24 horas, né, constantemente. Também não pode ser pessimista constantemente, e aí você vai para os 2 extremos. Mas ele traz uma reflexão para que a gente possa ver como é que a gente avalia a nossa vida de forma positiva. Então, o que eu faço que me agrada, né? O que eu falo, o que eu penso que me agrada, que me faz bem, o que eu projeto, né, que me agrada. Então, quais são as coisas positivas da minha vida? E nessa brechinha aqui, eu tenho que trazer até para vocês uma experiência pessoal de que, assim, você não constrói, né? Não é um botãozinho que existe na mente ou no corpo que você apertou esse botão, plum, automaticamente eu já virei uma pessoa que eu queria virar. Não. Isso é um processo, né? É um processo que vai amadurecendo, que vai se construindo a partir das experiências, das vivências, das leituras. E eu saí de um patamar de ver as coisas negativas para um patamar de início, né, perceber a positividade das coisas. Então, por exemplo, se eu tenho uma lista de tarefas hoje para cumprir, e são 10 tarefas para cumprir, então se eu tenho uma lista com 10 coisas para fazer, e aí na parte da manhã, por exemplo, eu consegui realizar uma coisa, ao invés de eu focar, nossa, faltam 9 ainda, e isso me angustiar, me deixar triste, né? Me deixar sufocada, gerar um certo sentimento de ansiedade, porque eu vou querer fazer as outras 9 constantemente para que tenha dar conta daquela lista, e isso acaba me deixando ansiosa. Eu penso naquela tarefa que eu já fiz. Então, eu não coloco, faltam 9, eu coloco, eita, consegui uma, menos uma. Que bom, menos uma tarefa a ser feita. Se der tempo, eu realizo as outras 9. Se não der tempo, eu vou tentar realizar o máximo que eu conseguir naquele dia. E isso está trazendo uma sobriedade, uma serenidade no desenvolvimento das tarefas, porque a gente começa a partir da consciência de que todo dia vai ter tarefa. Todo dia vai ter coisa para fazer. Então, que aí eu converso com algumas pessoas e elas dizem que é o que mais faz com que elas fiquem ansiosas é a questão de ter que fazer tudo. Então eu tenho que fazer tudo, eu tenho que dar conta, eu tenho que terminar. E por isso aquelas tarefas deixam de ser uma coisa que traz prazer a elas e passa a ser uma coisa que faz mal, né? Então aí ela começa a se distanciar um pouco da felicidade, do bem-estar pessoal, porque aquela tarefa que era para ela realizar de uma forma a se satisfazer, a estar bem, causa repulsa, né? Ela começa a não fazer aquilo mais de forma positiva. Isso não vai ajudá-la no equilíbrio. E aí é o que o Brad Barnes, né, um autor que trouxe essa teoria em 1969, ele busca essa questão do equilíbrio entre o afeto positivo e o afeto negativo. Você não pode se amar demais a ponto de ser narcisista, mas também você não pode se odiar, se culpar, se punir pelas coisas que você não fez e você queria ter feito. E ter muito cuidado, que é uma das coisas que deixa as pessoas infelizes e não traz o bem-estar para elas, é esse de querer ser os outros, né?
essa agonia de querer ser o outro, de querer a vida do outro, porque você viu a vida do outro é maravilhosa, eu quero aquilo ali. Cadê você na história? Hoje eu postei no Instagram, e aí eu queria que vocês vissem lá no Instagram uma frase, né, E essa frase é de um livro que eu tô lendo, que depois vou apresentar para vocês aqui no canal, que é no dia... Aquele livro que é A Vida, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela é uma médica. E ela diz assim, a vida é feita de histórias. O que eu fiz com a minha? Então, é uma pergunta provocadora, né? É uma pergunta que nos traz hoje a refletir sobre isso aí. O que eu fiz da minha história? Então, eu não preciso estar parecido com a história dos outros, eu não preciso copiar a história dos outros para a minha história. Eu tenho uma história, eu tenho que descobrir, eu tenho que fazer essa história, mas com base nas coisas que eu gosto, nas coisas que eu acredito, nas coisas que são importantes para mim, né? E o Dinner, ele traz 3 aspectos do bem-estar subjetivo. O primeiro é que a subjetividade reside dentro da experiência individual, que foi aquilo que eu falei no início do vídeo. O que pode trazer bem-estar para mim, felicidade, pode não trazer para outra pessoa. Então, não tenha medo de ser julgado porque aquilo te faz bem, aquilo te traz bem, e a maioria das pessoas acham que é loucura da tua cabeça, que tu é estranho, tu é anormal. Não tem esse problema não, né? Quando você tem convicção de que aquela atitude, aquela ação te faz bem, te traz bem-estar, então você deve abraçá-la. Para mim, felicidade ela reside em coisas pequenas, em coisas simples, em coisas grandiosas. Então, para mim, estar feliz é tomar um banho depois de um dia cansado e deitar no lençol bem limpinho, cheirosinho. Nossa, não tem alegria maior do que essa sensação para mim, né? Ver um desenho da minha filha, né? Ver uma curtida também agora, né? No canal, no Instagram. Então, essas coisas pequenas também me trazem felicidade. Como também viajar para lugares aqui no Brasil, viajar para lugares fora do Brasil, conhecer outras culturas, eu fico tão feliz, né? Isso me faz tão bem. Então, quando você começa a descobrir o que é que te faz bem, o que é que te faz feliz, é mais fácil ser feliz, né? É mais fácil ter uma visão positiva da vida. Para mim, felicidade sempre vai existir, porque eu sei o que é que ela representa para mim. Então, eu sei quais são as coisas que me fazem feliz, né? A segunda coisa que ele traz, o segundo aspecto, é que o bem-estar não é a ausência de fatores negativos, mas também a presença de valores positivos, né? A gente já tinha falado sobre isso. Talvez quem diga que felicidade não existe é porque ela acredita que a felicidade seja a ausência de problemas. Ou talvez ela colocou apenas numa representação o item felicidade, e se ela não tiver aquilo, ela acha que felicidade não existe. É como a mesma questão, as pessoas fazem o link com amizade. A amizade verdadeira não existe, né? Então, vai de acordo com o conceito que ela tem do que é felicidade, do que é amizade. E é uma coisa interessante. As pessoas que cobram amizades dos outros, das outras pessoas, elas precisam também se perguntar se elas são amigas também, né? Que perfil de amiga, de amigo ela é, para que ela também exija ou peça um retorno das outras pessoas. A gente poderia fazer, acho uma coisa muito interessante. A gente deveria, ao invés de julgar, questionar mais. Por isso que a gente, assim, na área da educação, a gente vê que quantas crianças, a gente nasce com esse viés questionador, né? A criança é por quê, e durante toda a sua vida de construção, até chegar na vida adulta, dependendo dos espaços sociais que ela frequenta, principalmente a escola, começa a calar essa criança, começa a fazer com que ela não seja questionadora. E eu achei muito interessante que na aula inaugural do doutorado, o palestrante dizia assim, foi o Gamboa, ele dizia bem assim: vocês vão passar 4 anos, além de tudo, aprendendo a fazer perguntas. Aquilo que tiraram de vocês na infância, vocês agora vão precisar partir dessa premissa de aprender a questionar.
E aí a gente, quando começa assim a área da psicologia, a gente vê que na terapia é muito de questionamento, né? Mas por que isso faz isso em você? Por que isso causa isso em você? Então a gente precisaria adotar essa metodologia de questionamentos constantes em nossa vida para que a gente pudesse ver. Eu odeio, acho que vocês já viram essa frase, né? Eu odeio aquela pessoa. Não, você precisa descobrir por que o comportamento daquela pessoa, a atitude daquela pessoa te causa raiva, né? A raiva é um sentimento de dentro para fora. Então, se você sentiu, foi alguma coisa externa que desencadeou. Então, você não vai resolver com aquela pessoa um sentimento que está dentro de você. Você precisa questionar você mesma. Por que eu me sinto assim sempre que eu vejo aquela pessoa, ou sempre que eu faço isso, ou sempre que eu vou para tal lugar, né? Você precisa se questionar sobre isso aí. E a terceira categoria que o Diners coloca, o terceiro aspecto do bem-estar subjetivo, é incluir uma medida global ao invés de somente uma medida limitada de um aspecto da sua vida. Então, você não é só isso, né? O que seria essa medida global? Você por inteiro. A soma de todas essas partes que constitui você. Então, você precisa delimitar, descrever quem você é e o que você gosta. No campo amoroso, no campo profissional, no campo familiar, né? Em todos os campos que você achar na sua vida. Porque não precisa só ter aqueles campos padronizados, você pode criar um novo campo, o campo religioso, o campo político, né, o campo ético. Então, o que te faz bem em cada campo? Né? Ver essa questão global do que você é. E daí eles apresentam um modelo multidimensional de Huff Kids, que eles produziram em 1998, e eles trazem 6 componentes de promoção do bem-estar subjetivo. O primeiro, avaliação positiva de si mesmo e do período anterior da sua vida, o autoconhecimento. Se eu não sei o que eu quero, como é que eu vou planejar a minha vida? Eu gosto de quando aquelas pessoas dizem assim, você gosta de salgado doce? Ah, tanto faz. Você prefere massa? Ah, tanto faz. Não, tanto faz não é uma descrição de você. Você precisa saber, até esses gostos simples e essas preferências já é um treinamento da sua autodescrição. Já é um treinamento para o seu autoconhecimento. Tipo de cor, de comida, de música, não precisa ter um. Você pode gostar de vários, mas você gosta, você não é do grupo do tanto faz. Você é uma pessoa, né? E precisa saber quem você é, conhecer quem você é. O segundo, ele diz sentido de crescimento contínuo. Gente, a gente cresce, né? Até morrer. Umas coisas que eu acreditava hoje que era verdade, amanhã eu já não acredito mais, já mudei minha concepção, meu ponto de vista. Pessoas abertas, elas conseguem chegar nesse nível, tá, de maturidade quando ela percebe que ela não precisa ter a mesma opinião uma vida inteira. Já dizia Raul Seixas, e a gente sabe, né? Não precisa ter uma opinião a vida inteira, ela precisa estar aberta para essas modificações. Então, ele traz o crescimento contínuo como um dos aspectos também do bem-estar subjetivo. O terceiro é acreditar que a vida possui objetivos, sentido e significado, sentido de vida. Nossa, você tem que acreditar que a vida possui sentido, possui significado, né? Vir para cá e não ver sentido na vida, a gente já sabe que é um dos princípios de você não querer mais permanecer. Então, a vida tem sentido e você precisa descobrir o sentido da sua vida com base nos objetivos que você tem. O quarto, possuir relações de qualidade com os outros. Então, não é só possuir relação com os outros, mas de qualidade, né? A vida social, o partilhar com o outro, o ouvir o outro, isso também deve nos fazer bem. O quinto, capacidade de manejar efetivamente a vida e o mundo ao seu redor, domínio do ambiente. Você tem conhecimento do ambiente em que você está? Você consegue fazer com que as coisas que estão ao teu redor te satisfaçam, te façam bem, te deixem bem, né? Atendam suas necessidades? Então, você tem isso claro em sua vida?
E o sexto e último, sentido de autodeterminação, autonomia. Eu preciso saber o que eu quero da vida para que eu possa, né, correr atrás. A gente acreditava que isso só acontecia na adolescência, na fase da infância, no começo da juventude, em que o aluno, o sujeito, né, o estudante, está procurando sua profissão, sua carreira, mas não. Isso persegue a gente o resto da nossa vida. Às vezes você chega na metade da sua vida, 40, 50 anos, e fica se perguntando, nossa, o que é que eu quero da vida? Eu ainda não sei o que eu quero da vida, eu ainda não achei meu lugar aqui no mundo, né? Então, o nosso vídeo de hoje, ele traz esse convite para você que está aí, de repensar o seu conceito de felicidade, né? Trazer esse conceito de felicidade como a promoção de um bem-estar subjetivo, ou seja, se esse rabisco no papel te faz bem, então se isso te traz de felicidade, invista nessas coisas que te fazem bem, né? Então, aproveite o máximo que a vida pode lhe dar, ela tem toda a sua trajetória, mas você precisa estar aberto para ser feliz e refazer, repensar, redefinir o seu conceito de felicidade. Agradeço a todos, né, que assistiram aqui o vídeo e espero vocês de novo no próximo vídeo para que a gente possa contribuir ainda mais para uma vida melhor. Tchau!